Olá, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o professor Guilherme Alves de Melo Franco, especialista em direitos material e processual do trabalho e previdenciário pela Universidade Estácio de Sá do Rio de Janeiro, formada em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade Federal de Juiz de Fora, Minas Gerais. Estou a desenvolver no meu canal do YouTube, Guilherme Alves de Melo Franco Estudar Direito, um curso gratuito sobre os direitos material e processual do trabalho, que tem por objetivo o estudo da consolidação das leis do trabalho, artigo por artigo, e como livro base, os meus comentários à reforma trabalhista, Lei 13.467, de 13 de julho de 2017, lançados pela editora Juruá de Curitiba, no Paraná. Essa é a nossa aula de número 263 desse nosso curso gratuito sobre os direitos material e processual do trabalho, e nela estaremos a desenvolver nossos entendimentos a respeito dos artigos 833, 834, 835, 836, 837, 838, 839 e 840 da Consolidação das Leis do Trabalho, que continuam a jornada jus-operária brasileira a respeito do processo judiciário do trabalho. Nesse sentido, nos informa o artigo 833 da Consolidação das Leis do Trabalho que, existindo na decisão evidentes erros ou enganos de escrita, de datilografia ou de cálculo, poderão os mesmos, antes da execução, serem corrigidos ex officio ou a requerimento dos interessados ou da Procuradoria da Justiça do Trabalho. Antes, porém, de começarmos ao entendimento a respeito desse artigo 833 da Consolidação das Leis do Trabalho, cumpre-nos informar ainda uma vez mais, como já o fizemos durante todo esse nosso curso gratuito sobre os direitos material e processual do trabalho, que a reforma trabalhista perpetrada pela Lei 13.467, de 13 de julho de 2017, perdeu diversas oportunidades de atualizar o texto seletista às atuais normas correspondentes ao processo do trabalho e também quanto à parte material do direito do trabalho, deixando passar em albis esta oportunidade. É o caso, por exemplo, desse artigo 833 da Consolidação das Leis do Trabalho, quando ainda nos deparamos com informações como erros de datilografia. Não existe há muito tempo no hemisfério da Justiça do Trabalho mais a possibilidade de haver erros de datilografia, porque a datilografia, com o processo judiciário eletrônico do trabalho, deixou de ser utilizada em todos os níveis da justiça especializada do trabalho, já que tudo hoje ocorre de forma eletrônica e direta. E, portanto, os erros que podem acontecer são erros de digitação e não mais de datilografia, que praticamente foi extinta
do ambiente social brasileiro a grande espaço de tempo anterior. Portanto, existindo na decisão evidentes erros ou enganos de escrita ou de cálculo, poderão os mesmos, antes da execução do julgado, serem corrigidos pelo próprio juízo ou a requerimento dos interessados, entre eles a Procuradoria da Justiça do Trabalho. Portanto, esses erros eles são amplamente corrigidos através de simples solicitação da parte interessada ou da Procuradoria da Justiça do Trabalho, ou mesmo corrigidos por conta própria pelo próprio juízo que os detectou e, portanto, poderá corrigi-los a qualquer tempo. Nos diz o artigo 834 da Consolidação das Leis do Trabalho que, salvo no caso previsto nessa consolidação, a publicação das decisões e sua notificação aos litigantes ou seus patronos consideram-se realizadas nas próprias audiências em que forem as mesmas proferidas. Essa regra também vale para o caso de meros despachos ou mesmo de publicações posteriores à audiência respectiva, como é o caso normal, bastante corriqueiro, das decisões que serão proferidas após o final da instrução do processo, ou seja, após a realização da audiência de instrução e julgamento. As partes serão notificadas da decisão por mera publicação no Diário Eletrônico da Justiça do Trabalho e mesmo nos autos eletrônicos respectivos. Essa notificação normalmente é realizada através dos procuradores das partes, sendo rara a situação em que ela se dirige especificamente à parte quando esta está representada por advogado regularmente inscrito nos autos. Nos diz o artigo 835 da Consolidação das Leis do Trabalho que o cumprimento do acordo ou da decisão far-se-á no prazo e condições estabelecidas. Portanto, no caso de haver o cumprimento ou do acordo ou mesmo da decisão, os prazos para seus cumprimentos deverão estar anunciados nos próprios termos, tanto do acordo quanto das decisões. Portanto, as decisões, ainda que homologatórias de acordo, estabelecerão os prazos e condições para seu cumprimento, que deverão, portanto, prevalecer nas hipóteses de seus cumprimentos. Nos informa o artigo 836 da Consolidação das Leis do Trabalho que é vedado ao órgão da Justiça do Trabalho conhecer de questões já decididas, excetuadas os casos expressamente previstos nesse título, e a ação rescisória, que será admitida na forma do disposto do capítulo 4º do título 9º da Lei 5.869,
que foi substituída pelo Código de Processo Civil de 2015 e, portanto, é a ela a nova nomenclatura do Código de Processo Civil de 2015 que deve ser reportada a situação no caso desse artigo 830 da Consolidação das Leis do Trabalho, estando, portanto, evidente que a reforma trabalhista não corrigiu os aspectos já consolidados pelas novas normatizações existentes. Portanto, não cabe mais a aplicação da Lei 5.869, de 11 de janeiro de 1973, mas sim a modificação do Código de Processo Civil implementada em 2015. E, portanto, esse artigo 836 deveria ter sido corrigido pela reforma trabalhista, mas não o foi. Então, toda vez que houver questão já decidida, é vedada aos órgãos da Justiça do Trabalho, em qualquer de suas instâncias, rever estas questões, e a não ser no caso de uma ação rescisória que será implementada de acordo com as normas estabelecidas pelo Código de Processo Civil de 2015. Quando a parte estará sujeita ao depósito prévio de 20% do valor da causa, salvo prova de miserabilidade jurídica do autor. Então, sendo caso de miserabilidade jurídica do autor, o mesmo não terá que arcar com um depósito prévio de 20% sobre o valor da causa da ação rescisória, para que ela possa ser implementada de acordo com as regras existentes no Código de Processo Civil de 2015. Continua a nos dizer o artigo 836 da Consolidação das Leis do Trabalho, dessa feita em seu parágrafo único, que a execução da decisão proferida em ação rescisória far-se-á nos próprios autos da ação que lhe der origem, e será instruída com o acórdão da rescisória e a respectiva certidão de trânsito em julgado. Aqui também cabe aquele alerta a respeito da existência atual do processo judiciário eletrônico do trabalho, quando os movimentos de execução serão feitos através do processo judiciário eletrônico e, portanto, as certidões de trânsito em julgado e da própria sentença da ação rescisória serão automaticamente encaminhadas aos processos principais que versarem sobre os temas modificados ou não pela ação rescisória e, portanto, não cabe mais a presença de execução da ação rescisória em autos físicos, como antes acontecia. Nos informa o artigo 837 da Consolidação das Leis do Trabalho que nas localidades em que houver apenas
uma junta de conciliação e julgamento ou um escrivão do cível, a reclamação será apresentada diretamente à Secretaria do Juízo ou ao cartório do juízo. Aqui são duas situações que merecem a nossa acuidade antes de analisarmos esse artigo 837 consolidado. Primeiro ponto é que não existe mais a junta de conciliação e julgamento, que foi substituído pela vara do trabalho quando da extinção da representação paritária em todos os níveis da Justiça Especializada do Trabalho. E outra situação é que atualmente é praticamente impossível de acontecer, de não haver uma determinada vara do trabalho competente para alguma localidade brasileira que não e que demande, portanto, a ação do poder judiciário comum para ser imbuído da atividade trabalhista, como já vimos em nossas aulas anteriores, e, portanto, é muito difícil que isso aconteça, que exista escrivão cível com essa competência. Nesses casos, a reclamação será apresentada diretamente à Secretaria da Junta, portanto, do juízo, né, seja ele da vara do trabalho ou do cartório do juízo cível, competente para a prática de atos trabalhistas, sendo o mais comum, através do processo judiciário do trabalho, que mesmo que exista uma só vara do trabalho, essa distribuição seja automática através do processo judiciário eletrônico do trabalho e não há mais a possibilidade de que tenha que se apresentar diretamente à Secretaria do Juízo, mas sim ao setor de distribuição eletrônica dos foros trabalhistas. Nos informa o artigo 838 da Consolidação das Leis do Trabalho que nas localidades em que houver mais de uma junta ou de mais de um juízo ou escrivão do cível, a reclamação será preliminarmente sujeita à distribuição na forma do disposto no capítulo 2º, seção 2ª desse título. Aqui também cabe o mesmo adendo de que não existe mais a junta de conciliação e julgamento, sendo hoje o termo correto a vara do trabalho assumida por um juízo único togado específico. Portanto, nas localidades em que houver mais de uma vara do trabalho, ou naquelas hipóteses da justiça comum ser imbuída da atividade trabalhista, mais de um juiz ou escrivão do cível, alertando sempre para o fato que quando houver mais de um escrivão ou juízo na comarca respectiva, a competência para a atividade trabalhista é sempre da justiça cível e, portanto, a ela será dirigida esta reclamação, e se houver mais de um juízo, ela será preliminarmente distribuída para um dos juízos cíveis existentes. O que nos faz
aceitar, nestes casos, a distribuição diferente da do processo judiciário eletrônico trabalhista. Nos informa o artigo 839 da Consolidação das Leis do Trabalho que a reclamação poderá ser apresentada pelos empregados e empregadores pessoalmente ou por seus representantes e pelos sindicatos de classe, ou por intermédio das Procuradorias Regionais da Justiça do Trabalho. Então, a competência para apresentar a reclamação trabalhista é dos empregados. A primeira delas é dos empregados no caso de ações reclamatórias de direitos ou dos empregadores naqueles casos previstos em que o empregador é o autor da ação. Serão elas apresentadas através de seus procuradores, já que a reclamação verbal ela sempre será reduzida a termo e atualmente encontra-se quase em desuso, embora ainda existam setores específicos nos foros trabalhistas para esse tipo de reclamação direta dos empregados e empregadores sem a presença inicial de um advogado, ou pelos sindicatos de classe, nos casos de substituição processual. Ainda poderá ser implementada pela Procuradoria Regional da Justiça do Trabalho, caso muito comum nos casos, nas hipóteses de ações civis públicas. Nos informa o artigo 840 da Consolidação das Leis do Trabalho que a reclamação poderá ser escrita ou verbal. Então, a reclamação ela pode ser escrita ou verbal nos casos vinculados à termação, que terá que reduzi-la a termo, ou seja, transformá-la em escrita após a compilação dos dados da parte pelo setor competente. Portanto, na verdade, a reclamação que podia ser escrita ou verbal será sempre escrita, porque terá que ser reduzida a termo e apresentada no processo judiciário eletrônico do trabalho. Nos diz o artigo 840 da Consolidação das Leis do Trabalho, dessa feita através de seu parágrafo 1º, que, sendo escrita, a reclamação deverá conter a designação do juízo, a qualificação das partes, a breve exposição dos fatos de que resulta o dissídio e o pedido, que deverá ser certo, determinado e com indicação de seu valor, a data e a assinatura do reclamante ou de seus representantes. Aqui nós estamos a tratar da reclamação propriamente dita e os requisitos para que ela seja admitida, aquela petição inicial seja admitida, que são um pouco diferentes daqueles previstos para as áreas cíveis, para o direito comum, já que o artigo 840 da Consolidação das Leis do Trabalho traz regra própria e, portanto, ela deve ser levada em conta para a efetivação das petições iniciais nos processos. Como nós podemos entender, com base no parágrafo 1º
do artigo 840 da Consolidação das Leis do Trabalho, a reclamação, a petição inicial deverá conter apenas a designação do juízo a que se dirige, a qualificação das partes, a breve exposição dos fatos, portanto, os fatos devem ser expostos de forma breve e não integral, é só uma breve exposição dos fatos, não sendo necessária a explicação dos fatos de forma ampla, geral e irrestrita, é apenas uma breve exposição dos fatos que que vão resultar o dissídio. Terá que ter também o pedido, que deverá ser certo, determinado e com indicação de seu valor. Aqui cabe uma observação muito interessante a respeito desta situação, porque o Tribunal Superior do Trabalho tem entendido que o fato do pedido ter que ser certo, determinado e com indicação de seu valor não implica dizer que os valores apresentados obrigatoriamente na peça de exórdio sejam definitivos e que norteiem a futura sentença líquida, porque são meras estimativas dos valores, já que os valores reais serão apurados quando da execução da sentença propriamente dita. E, no nosso entendimento, se houvesse, existe hoje um movimento, inclusive do Supremo Tribunal Federal, em considerar obrigatória a liquidação dos pedidos e esta se vincular de forma concreta à futura sentença, seria, por exemplo, no caso de se admitir que os cálculos apresentados fossem definitivos ou tivessem que ser definitivos, uma supressão de fase processual, porque estaria esvaziada a fase executória, já que os cálculos definitivos são nela apresentados e conhecidos, e se a inicial tiver que trazer os cálculos concretos, isso implicará na extinção dessa fase processual, o que não é possível a nosso sentir. Além disso, a parte reclamante normalmente não detém sob sua guarda os documentos necessários para proceder à liquidação exata dos valores pretendidos, já que muitos desses documentos são da guarda exclusiva do empregador e, portanto, somente com a apresentação de tais documentos posteriores é que se poderia ter uma liquidação mais real das situações processuais pretendidas. Portanto, a nosso sentir, não é viável que seja obrigatória a liquidação correta acima da mera expectativa durante a apresentação da petição de vestíbulo. Nos diz o artigo 840 da Consolidação das Leis do Trabalho, dessa feita em seu parágrafo 2º, que se a reclamação for verbal, será reduzida a termo em 2 vias datadas e assinadas pelo escrivão ou secretário,
observado no que couber o disposto no parágrafo 1º deste artigo. Portanto, a reclamação verbal, como já alertamos, na verdade, ela não existe, já que haverá a obrigação do setor competente em reduzi-la a termo, ou seja, transformá-la em escrita, atendendo aos ditames íncitos no parágrafo 1º desse artigo 840 da Consolidação das Leis do Trabalho, que acabamos de estudar nessa nossa aula de número 263 desse nosso curso gratuito sobre os direitos material e processual do trabalho. Portanto, a reclamação será sempre reduzida a termo, ou seja, será transformada em uma reclamação escrita. Não há mais a necessidade de a mesma ser apresentada em duas vias, porque à época da construção desse fascículo legal, a citação era física também, ou por oficial de justiça ou pelo correio, e, portanto, precisava ser encaminhada à parte citada a cópia dessa reclamação, o que hoje já não existe, já que o processo judiciário eletrônico do trabalho já oferece a oportunidade das partes em ter acesso a petições e documentos incertos nos autos e, portanto, não há mais por que apresentar a reclamação em duas vias. Por outro lado, as assinaturas dos escrivãos ou secretários são feitas diretamente também por meio eletrônico e não cabe mais o ato de assinar-se a cópia e a reclamação propriamente dita pelos escrivãos e secretários quando da distribuição da ação reclamatória de direitos. Continua a nos dizer o artigo 840 da Consolidação das Leis do Trabalho, dessa feita em seu parágrafo 3º, que os pedidos que não atendem ao disposto no parágrafo 1º deste artigo serão julgados extintos sem resolução do mérito. Portanto, se não houver a liquidação, ainda que por estimativa, de todos os valores incertos no pedido, esta situação levará ao julgamento da sua extinção sem resolução do mérito, portanto, poderá haver novo ingresso com aquele pedido extinto em reclamação autônoma própria posterior, porque não houve a resolução do mérito. Então, a todo pedido que não for acompanhado da sua respectiva liquidação, ainda que por estimativa, será considerado extinto sem resolução do mérito e não fará, portanto, parte daquela futura lide trabalhista. Estas eram as considerações que gostaríamos de fazer a vocês nesta nossa aula de número 263 desse nosso curso gratuito sobre os direitos material e processual do trabalho. E aproveitamos a oportunidade para agradecer a todos vocês a presença nessas nossas aulas e concitar ainda uma vez mais àqueles que não o fizeram, que se inscrevam no nosso canal
e deixem seus likes nas nossas aulas, porque é através destas duas atividades simples que vocês estarão a nos oferecer a oportunidade de manter íntegro esse nosso curso gratuito sobre os direitos material e processual do trabalho, além de podermos distribuir o conhecimento aqui arregimentado ao maior número de pessoas possível. Muito obrigado a todos.